Muito bom dia, queridos amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em Salmos, capítulo 24, versículo 1 ao 2, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele, sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Olha só que interessante a afirmação que a Bíblia nos dá. Ao Senhor pertence a terra, e não somente a terra, tudo o que nela contém. Olha só que incrível, eu e você pertencemos a quem? Ao nosso Deus, a um Pai de amor, a um Pai criador, a um Pai de misericórdia. É muito interessante a gente ter essa noção que eu e você pertencemos a quem? A Deus. Isso nos dá esperança, porque a gente sabe que mesmo que o mundo venha a nos esquecer, mesmo que a gente viva aqui, muitas pessoas vivam uma vida sem achar que pertence a alguma coisa, podemos ter certeza que eu e você pertencemos a quem? A um Pai Celestial. Deus, ele criou esse planeta e na sua infinita misericórdia, ele repartiu as suas bênçãos com nós, os seus filhos, os seres humanos. Deus criou o planeta Terra, fez algo do melhor, maravilhoso, entregou Adão e a Eva para que eles pudessem cuidar e cultivar as coisas desse planeta. Esse mundo há muitas maravilhas, há muitas coisas boas. Agora imagina como era isso antes do pecado, como Deus entregou esse planeta a nossos primeiros pais. Uma coisa que a gente deve ter sempre em mente é que Deus, ele é o Criador. Foi ele que fez os céus, a terra, as fontes das águas e tudo o que aqui existe. Foi ele que fez a mim e a você. Nada pertence a nós. Essas roupas pertencem a Deus. A casa onde eu moro pertence a Deus. O carro que a gente anda pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. E isso é maravilhoso a gente pensar assim, porque a gente vê como Deus realmente é bondade, como ele é misericordioso. Tudo pertence a ele, mas ele, no seu amor, permite que a gente desfrute das bênçãos aqui desse planeta. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: muitas pessoas hoje estão sofrendo falta de alimento, falta de moradia, falta de emprego, muitas coisas. E isso não é por causa do abandono de Deus. Não, Deus fez tudo perfeito, mas infelizmente com a entrada no pecado no mundo, as dificuldades começaram a aparecer. Muitas pessoas têm de mais e muitas pessoas têm de menos. Então, o conselho que a gente pode tirar da palavra é o seguinte: se tudo pertence a Deus, nada é nosso, mas Deus nos permite usar, por que não repartir essas coisas com outras pessoas? O ministério de Jesus aqui na Terra, a gente viu muito isso quando a gente começa a ler. O que Jesus mais fazia era curar as pessoas, não uma cura somente física, mas uma cura espiritual, uma cura de fome também. A gente vê ali na multiplicação dos pães, quando a gente está lendo os evangelhos, que Jesus alimentou as outras pessoas. Então a bênção que Deus nos dá de ter um prato de comida todo dia, de ter água para beber todo dia, de ter roupa para se vestir, a gente deve compartilhar essa bênção com as pessoas menos favoráveis. As igrejas mesmo fazem grandes trabalhos solidários, arrecadando vários alimentos para poder doar para as outras pessoas. Então o conselho que eu dou para vocês nessa manhã é o seguinte: se vocês conhecem alguma pessoa passando dificuldade, alguma família que está sofrendo aí, e se você tem condição para poder ajudar, ajude essa pessoa. Veja como Deus está sendo bondoso com você. Tudo pertence a Ele, mesmo assim Ele está compartilhando com a gente. No final do ano passado mesmo, a igreja que eu frequento, fizemos um grande projeto de arrecadação de alimento e ajudamos várias famílias. Mas não somente nesse final de ano, somente na época de Natal, que precisa as pessoas de alimento. Não, eles precisam de alimentos constantes. Então, se Deus está nos abençoando, Deus está nos ajudando e tudo é dele, que possamos repartir essas bênçãos com as pessoas mais necessitadas. Que Deus possa te guiar, possa te abençoar e, se você tiver a oportunidade, possa ajudar o seu próximo. Que Deus esteja com todos nós. Vamos orar? Maravilhoso Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, por repartir as suas bênçãos conosco. De acordo com a sua santa palavra, a terra pertence a ti, nós pertencemos a ti, Senhor. Então nos ajude a reconhecer isso diariamente, e se ao nosso redor tiver alguém que necessite, que a gente possa repartir a sua bênção com outras pessoas. Obrigado, amado Deus, pelas coisas que a gente possui, pela proteção de cada dia que o Senhor nos dá. Reconhecemos que nada pertence a gente, mas a sua infinita graça e misericórdia só permite que a gente use suas coisas. Então, Pai, nos ajude a ser administradores fiéis ao Senhor, em nome do grande amor do Senhor Jesus.